Acho que agora nós chegamos no nosso horário. Estou vendo aqui que alguns já deixaram aqui um cumprimento aqui, a Daniela, o Vinácio, a Matilde. Sejam bem-vindos. Eu vejo que tem mais algumas pessoas que também já estão participando. E se alguém tiver algum motivo de oração que queira colocar de forma pública, pode colocar também nos comentários. Eu posso incluir depois na oração. E aí, também, se quiserem interagir com pergunta ou com algum comentário, fique à vontade. De repente, talvez eu não consiga responder ou comentar tudo aquilo que for dito, porque às vezes pode acontecer de passar batido alguma coisa, mas eu posso responder também depois, mais adiante, e, claro, olhando os comentários ali. É o Lucas também. Boa noite, Lucas. A família conectada. E boa noite para todos aí. Que bom que vocês estão participando, né? Ainda que seja um teste, a gente se anima, quando funciona, quando as pessoas participam. A Heloísa me lembrou aqui que a minha cabeça está cortando aqui no vídeo. Não, agora acho que melhorou. Melhorou, hein? O pessoal está conseguindo ouvir bem? Eu não sei se puderem só me dar um comentário ali, se tiver tudo ok com a questão do som, do áudio. Aí vocês só me deem um ok, aí a gente já vai se encaminhando então para começar o estudo. Boa noite também para o Elígio, Sandro, boa noite, a Elaine, provavelmente seu Ivo deve estar ali no lado também. Boa noite para todos aí. Eu imagino que alguns às vezes estão conectados num celular só ou na televisão, mas deve estar, provavelmente deve ter as famílias também acompanhando aí. Boa noite para todos vocês, mesmo que eu não falo o nome de todos, mas eu sei que estão acompanhando aí também. Beleza, então, Sandro, obrigado. Se tá, o som e o vídeo tá bom, então tá tranquilo. Aí, de repente, se às vezes a gente tiver alguma dificuldade, a gente pode ir ajustando para as próximas, talvez colocar um cabo, com a internet ligada direto, mas, por enquanto, acho que vai tranquilo. Vocês viram ali que eu coloquei um tema, para nós estudarmos, com o tema diz: o céu não é o fim. Então, assim, primeiro eu quero primeiro dizer assim que vocês estejam bem com a mente bem aberta, em relação a esse estudo, porque nós vamos trazer algumas coisas que podem ser diferentes daquilo que a gente está acostumado a ouvir ou acreditar, e porque nem sempre isso é falado com detalhes em relação à esperança, futura do cristão. E nós confessamos essa esperança no credo apostólico, todas as semanas, todos os cultos, se não é o credo apostólico, é o credo niceno, e nós sempre falamos sobre a nossa esperança final, a esperança final do cristão, lá no finalzinho dos credos, que fala sobre que nós esperamos aquilo que vem junto com a obra de Jesus, que é perdão dos pecados e a ressurreição da carne. Então, vai implicar diretamente nessa parte final ali do credo, aquilo que nós acreditamos. Boa noite para Isolene, o Zé também, Janeila, que deve estar ouvindo também. Sejam bem-vindos, e à medida que o pessoal vai entrando, a gente já vai conversando. Então, vamos lá, já passamos 4 minutos, acho que a gente já pode ir começando, então. Deixa eu fazer o espelhamento aqui do estudo.
Aqui. Vamos lá, então. Se tiverem alguma pergunta que quiserem, né, compartilhar durante o estudo, pode ir perguntando ali, falando, se quiser comentar também. Vamos seguindo com o nosso, vamos chamar de teste, né? Uma experiência, né? Que daí tinha um professor no seminário que ele diz assim, que a gente tem que fazer sempre uma experiência, porque se não der certo, né, a experiência não deu certo, né? Então, se a gente coloca, né, como um projeto já encaminhado, a gente acaba se frustrando se às vezes não dá muito certo. Boa noite para a dona Iraci, o seu Nilton também deve estar acompanhando. Boa noite para a Luzia, também para o Joel Pinkowski, João, né? E a Inês. Boa noite. Boa noite para vocês. Vamos lá, então, vamos começar aqui. Deixa eu fazer aqui a apresentação aqui do nosso estudo. Aí, beleza. Vocês vão notar que de vez em quando eu olho para cima, eu estou olhando para outra tela, e quando eu olho para baixo é porque eu estou, pro lado aqui, eu estou olhando no celular aqui para ver se está tudo certo. Boa noite também, Elinéia, família também. Então esse é o tema, o céu não é o fim. Isso pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação, né? O céu não é o fim. Mas como assim? O céu não é o fim? E aí? Por isso que tem uma pergunta, né? Uma escadinha ali simbolizando, né? E o homem está mais ou menos como eu fiz agora, né? Está coçando a cabeça porque não está entendendo nada. E antes de começar, então, a gente começar o estudo, eu quero propor para a gente fazer uma oração, uma breve oração inicial, e vocês podem acompanhar. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje e porque tu nos amas e tu continua vindo até nós pela tua palavra e pelos sacramentos. Permita que possamos continuar sendo cuidados por ti, pelas tuas mãos protetoras e bondosas, e que possamos aprender mais sobre a tua palavra e aquilo que tu tens preparado para nós através desse estudo, que também fala sobre a nossa esperança final, a esperança do cristão. Nós pedimos que abençoe nós, todos aqueles que assistem, que participam de suas casas, abençoa essas famílias, seus lares, e que possamos continuar sempre firmes na tua palavra, caminhando juntos para o bem da tua igreja aqui na terra, e para que possamos estar sempre bem firmados na tua palavra, que é o que nos salva. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos lá, então. O céu não é o fim. Então, para que a gente possa, digamos assim, olhar de uma forma boa para esse tema, eu também preciso de reações de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, eu preciso que vocês falem se tiver alguma dificuldade. Então, vamos lá. O que vem à mente de vocês? Se quiserem colocando nos comentários, podem ficar à vontade. O que vem à mente de vocês quando a gente fala sobre esse tema? Assim, o céu não é o fim. A gente pode pensar várias coisas, né? Como assim o céu não é o fim? Então, isso que eu queria... a primeira coisa, assim, o que vem à mente, assim, primeiro? Boa noite para Neuza, o pastor Martin também deve estar acompanhando. Boa noite. Boa noite para a Dirce, o Alan. Vamos lá. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Eu vou precisar dessa ajuda. Opa, passei duas aqui. Vamos lá. Eu trouxe essa imagem que é uma escada indo para o céu, né? Qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? De forma individual. O que você espera? Para o fim, após a morte. O que você espera?
Então, muitas pessoas diriam assim, eu espero ir para o céu. Mas será que essa é a esperança cristã? Será que ir para o céu é aquilo que o cristão espera? E pode parecer um pouco estranha essa pergunta, né? Ainda mais vindo do pastor, né? Mas vocês já vão entender o porquê disso. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança do cristão? Depois da morte física aqui, o que nós esperamos? Será que é esse morrer e ir para o céu? Eu chuto assim que o senso comum, o senso popular, realmente vai responder dessa forma, né? Eu espero morrer e ir para o céu, viver eternamente com Deus, né? Como diz a Dirce, né? Fez o comentário. E, de fato, essa é a nossa esperança. E não tem nada de errado nisso. Eu acho que está certo, só que não está completo. Essa esperança, ela não está completa. Porque o cristão não espera morrer e ir para o céu. Somente isso. Tem mais coisas aí dentro dessa esperança que nós confessamos, mas muito por conta do senso comum, senso popular, nós não nos damos conta disso no nosso dia a dia. Então, por isso que às vezes a gente acaba falando, né, que a nossa esperança é morrer e ir para o céu. Vamos seguir, então. Para a gente continuar essa caminhada, a gente precisa entender o que é o céu. O que significa o céu? E nós temos algumas respostas para essa pergunta. Existe um estudo que mostra que a maioria das pessoas entende que o céu é um lugar espiritualizado. Entendem o céu como um lugar etéreo, um lugar que não é físico, e um lugar, né, sempre uma visão bem espiritualizada do céu. Né? É um lugar que muitas vezes está no imaginário das pessoas, ou seja, mais no mundo das ideias do que na questão física. Né? E é um lugar para onde se vai a alma daqueles que morrem no Senhor. Então, isso acho que não há nenhuma dificuldade de entender essa questão, porque é o que nós acreditamos e o que nós esperamos, né? O lugar onde a alma dos cristãos vai. Mas esse lugar, esse céu, é um lugar físico? Ou será que ele é um lugar espiritual, né, por assim dizer? E aqui tem algumas dificuldades nesse ponto, justamente. O céu, segundo um dicionário, o Dicionário Internacional do Novo Testamento, normalmente o conceito de céu está conectado ao termo subir, ou alto, né? O céu é sempre aquilo que está acima. Ele é sempre visto nessa perspectiva de algo que está acima de nós. Então, normalmente ele está em contraposição, lógico, né? Com aquilo que está abaixo, que é geralmente quando se fala sobre o mundo dos mortos ou o inferno. Então, esses termos subir e descer, o que está acima e o que está abaixo, normalmente são formas de falar sobre o céu e sobre o inferno. E o modo como nós acabamos pensando e entendendo e criando referências em relação a isso. E nós criamos essa referência porque nós temos essa tendência de sempre colocar as coisas em algum lugar. A gente precisa ter um lugar, digamos, se a gente fala de céu, e a Bíblia nos traz essa perspectiva de um lugar que está acima, então, normalmente, a gente conecta com o céu que nós vemos, muitas vezes, né? A Neuza comenta, né? Céu é a casa do Pai, para onde queremos ir e nos reencontrarmos com todos os nossos queridos que padeceram, exatamente. É a casa do Pai, é onde o Pai está, né? O céu é onde Deus está. Então, aí a gente já tem digamos assim, uma ajudinha, né? E em relação ao que é o céu, né? Então, vamos continuar aqui. Quando a gente olhou nessa perspectiva, né, de céu, de o que está acima, o que está abaixo, não quer dizer necessariamente que eles estejam acima ou abaixo, esses lugares, né?
porque a gente sempre, de novo, né, nessa perspectiva humana de enxergar, né, o que é o céu, né, aquilo que está acima, tá, mas é aquilo que eu estou enxergando, e por isso a gente né, normalmente não tem essa necessidade de que seja um lugar que esteja realmente acima, né, ou abaixo, né? Então são formas de falar. A Bíblia ela fala do céu em mais de uma perspectiva. Fala do céu em 3 perspectivas. E uma delas é no sentido do firmamento, né? O firmamento é aquilo que nós enxergamos, quando nós olhamos para cima, nós enxergamos as nuvens, o azul, né? Então, aquilo é o céu nessa perspectiva, o firmamento. Então, é o céu que nós enxergamos. Lembrando que o céu ele nunca é colocado numa função de domínio, né? Para que, no sentido de que os astros e as estrelas sejam colocados numa condição de adoração, por exemplo, né? Então, esse é só um destaque, né? Que isso aparece em Gênesis, não é de uma forma tão clara, mas está em Gênesis também. Essa questão de que a gente sempre tem que olhar para essas coisas, né? Para o céu que nós vemos, para o sol, a lua e as estrelas como criação de Deus e não como acontecia muito, principalmente no tempo do Antigo Testamento, a adoração a esses astros como se fossem deuses, né? Deixa eu só cumprimentar, então, aqui o Neri e a Nesi também, que estão assistindo. Boa noite. E sejam bem-vindos também. Então, para terminar essa parte, né, o que é o céu, né? De qualquer maneira, independente da forma como nós entendemos o céu, nós sabemos que ele é criado por Deus e que, assim como toda a criação, servem ao Senhor. Então, eu destaco ainda que, através da palavra de Deus, nós vemos que nem mesmo todo o universo visível e invisível pode conter Deus. Isso é mais uma lembrança para mostrar e para a gente poder lembrar quem é Deus, o tamanho dele, né? E mostrando que Deus ele não pode ser confinado pelo homem, né? Que é uma criatura. Então, isso é bem interessante, né? Do ponto de vista dos mandamentos, né? Quando a gente olha para a questão de não construir ídolos, né? Não fazer imagens, né? Então, o fato de fazer imagens é uma afronta bem grande, assim, né? Em relação a Deus, né? Porque a gente acaba confinando Deus dentro de um objeto, né? Como se ele pudesse ser colocado, né? Em algum objeto, né? Ele não pode, né? Ele não pode ser contido nem pelo universo, quanto mais dentro de um objeto. Boa noite, também acho que tem mais alguém entrando. Jaque, tem também o pastor Martin. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Três possíveis respostas, então. Agora eu trago aqui respostas sobre a pergunta: o que é o céu? Na visão popular, e até mesmo dentro do cristianismo, o céu ele é visto como um lugar espiritual, para onde vão as almas daqueles que já morreram, e onde Deus está de forma invisível e abstrata, ou seja, que não pode ser tocado. E essa é uma visão que limita bastante a questão da existência da criação de Deus no mundo material, né? Porque se o céu ele é um lugar espiritual e invisível, abstrato, então quer dizer que a criação não tem espaço dentro dessa compreensão de céu. O mundo material não tem espaço nesse lugar, né? Então, de certa forma, ele não valoriza a esperança final do cristão quando se fala na ressurreição dos mortos. Então, ele é digamos assim, ele é uma verdade, mas não é uma verdade completa, porque o céu hoje, né, enquanto não houver a ressurreição dos mortos, ele é sim nesse sentido mais espiritual, mas a gente sempre tem que lembrar que Jesus
subiu ao céu com o seu corpo físico, então ele não é um lugar totalmente espiritual, porque Jesus está lá, a presença de Deus está naquele lugar. Então tem esses detalhes que a gente precisa lembrar. E segundo ponto é aquilo que nós vemos, o céu, né? Que é o firmamento, como a gente já falou. E tem uma citação aqui de Jó. Ele disse assim: olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Então nesse texto a gente vê de forma bastante clara no texto de Jó, né? O céu como como o firmamento, né? Aquilo que nós vemos quando nós olhamos para o alto. Tem outro texto de Jó que diz aqui: está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu. Então, mais uma vez, essa questão da física do céu que nós enxergamos como firmamento. E Lucas 24, 51, que diz assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, aqui no Lucas 24, 51, a gente tem o texto bíblico, ele traz céu em duas perspectivas, pelo menos, que é a questão tanto espiritual como física do céu, né? Um exemplo, né? O firmamento, porque eles viram ele subindo, então eles viram Jesus subindo para esse céu que nós enxergamos quando nós olhamos para cima. Mas também, né, tem um aspecto espiritual, né, de que Jesus subiu para a morada do Pai, para o céu, para esse lugar onde a presença de Deus está. Vamos lá. Aqui eu trago alguns textos também para que a gente possa ir ilustrando um pouco melhor isso daqui que nós estamos olhando. Naquele texto que eu já havia comentado, né, que é a ascensão de Jesus, né, Lucas 24, 51. E aqui nós temos outros textos também que dão base para o nosso estudo. Um texto de Lamentações 3:50, que diz: até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Ou seja, ele traz essa perspectiva de que o céu é o lugar onde Deus está. Né? Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo que Deus está. E Lucas 22, 43. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, a gente percebe outra criatura, né, que também está no céu, que são os anjos. Então, é o lugar onde Deus está e onde estão os seus anjos. Ou melhor, onde Deus está e de onde ele envia os seus anjos, né, para cuidar do seu povo. Então, essa é a visão bíblica de céu, né? É onde Deus está. Vamos lá? Próximo ponto aqui. Lucas 24, tem mais alguns textos aqui para a gente ir olhando. Ó, Lucas 24, 50, 51. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, Jesus subiu ao céu com seu corpo ressurreto, seu corpo físico, aquele mesmo que foi ressuscitado, que estava na cruz, que foi sepultado, ressuscitou dos mortos, aquele Jesus, vocês lembram que ele pede para Tomé, né, toque no meu lado, né, encoste nas feridas das minhas mãos. Veja que sou eu mesmo, que eu estou aqui de forma física. Então, Jesus mostrou isso para eles, né? E esse Jesus está subindo ao céu com seu corpo físico. Então, isso já mostra algo a mais para nós, quando nós olhamos, então, para essa questão de que o que é o céu?
esse ponto, né, da ascensão de Jesus, né, ele ser elevado ao céu com o seu corpo ressurreto, né, ser o corpo físico, né, ele nos tira a possibilidade de imaginar um céu somente como algo imaterial, como algo somente espiritual. Mateus, outro texto, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O céu e a terra, então, que nós temos, esse que nós enxergamos, eles vão dar lugar a um novo céu e uma nova terra. E aqui eu já faço uma conexão, já com a compreensão de novo céu e nova terra, que há na promessa da ressurreição, principalmente nos textos de Apocalipse, que nós lemos, né? Nós lemos, quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê de uma forma bastante clara, assim, a questão física do novo céu e da nova terra, que são inaugurados, digamos assim, né, nessas palavras, são inaugurados com o retorno de Jesus, a volta de Jesus, a sua segunda vinda, e com a ressurreição dos mortos para a vida no mundo vindouro, que é o novo céu e a nova terra. E outro texto ali de 1 Coríntios 15, 47, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Ou seja, Adão, a gente tem uma relação ali com Adão e Cristo, né? 1 Coríntios 15 é o texto mais clássico, digamos assim, o texto mais completo e mais importante que nós temos, que fala sobre ressurreição. Né? Então, aqui, né, a gente tem essa ligação entre Adão e o próprio Jesus, né, que é aquele que traz perdão, remissão para os pecados e que possibilita que aquele homem que estava perdido em pecado ele possa ser salvo, né, da sua morte e possa guardar a promessa e a esperança da ressurreição e uma vida eterna com Deus no novo céu e nova terra. Vamos seguir. Texto de João 14, 2, 3. Texto bem interessante também, que também traz essa questão a questão física, né, de céu e de eternidade, né, a questão física que envolve a eternidade, a esperança do cristão. Mostra que a esperança do cristão não é um ir para o céu, como se esses dias, eu acho que foi numa das mensagens, né, a gente conversou e que muitas vezes a gente imagina o céu como um lugar imaterial, um lugar espiritualizado, onde todos estão nas nuvens, cada um com a sua harpa, tocando algum hino, junto com os anjos, né? Mas ninguém é físico, né? Ninguém tem um corpo físico, né? Todo mundo tem é como se fosse um espírito que estivesse vagando, né? E esse digamos assim, é o senso popular, né? A crença popular fala isso. Mas nós, cristãos, não. Nós esperamos algo muito maior, né? E a promessa de Jesus, ela é uma promessa de uma vida eterna com Deus, num lugar físico, com o nosso corpo ressuscitado, nosso corpo glorioso, ressuscitado, perfeito, sem as manchas do pecado. A gente não consegue compreender nem imaginar como vai ser isso, mas com certeza vai ser muito, muito bom. Então, por isso que nós esperamos com fé e com essa esperança certa, né, de que nós teremos isso. Então, o texto de João 14, ele coloca ali, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, ele traz mais uma vez esses elementos assim da questão física, né, que envolve a esperança cristã. Texto de Isaías 66, 22, porque assim como
então os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Lembro que o texto que nós lemos agora no último final de semana, diz lá, Jesus diz para aqueles 72 discípulos, né? Não se alegrem pelos sinais que vocês fizeram, ou pelas coisas que vocês viram. Em meu nome, né? Ele disse porque os discípulos, eles estavam alegres porque até os espíritos maus obedeciam quando nós mandássemos que saíssem em teu nome. Aí Jesus disse, não fiquem alegres com isso, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no céu. Então, esse é um ponto que entra, né, nesse texto de Isaías, né? Assim também estão diante de mim a posteridade, ou seja, né, o futuro e tudo que há, e o nome de vocês. Então, esse é um texto bem importante, assim, dentro da esperança cristã. A mesma... É interessante a gente observar esse texto de Isaías, né? Porque vocês vão lembrar que Isaías ele foi escrito pelo menos 700 anos antes da vinda de Jesus. Então, 700 anos antes de Jesus nascer, o povo já tinha a esperança no novo céu e nova terra. Então, olha só, isso não é algo que surge dentro digamos assim, dentro de uma tradição, né? Mas é algo que envolve a promessa de Deus desde a criação do mundo, a criação do universo. Então, essa promessa ela já está incutida dentro da fé do povo de Deus desde o princípio. Então, não é algo que surge, né? Não é algo, digamos assim, novo, mas no tempo de Isaías já havia, né, o povo já esperava novo céu e nova terra. Seguindo aqui, ó, o texto de 2 Pedro 3:13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, olha só, novos céus e nova terra serão inaugurados com a segunda vinda de Cristo. Isso nós sabemos, né? Segundo a promessa de Deus, nós esperamos, ou seja, é uma esperança. E a gente sabe que sempre que é colocada essa questão da esperança, ela não é uma esperança no sentido humano, né? Falando assim, né? Que quando a gente... eu espero que amanhã não chova, né? É algo que pode ou não acontecer, né? Eu espero que o meu time ganhe no final de semana. É algo que pode ou não, é mais provável que não aconteça. Mas a esperança cristã, ela é uma esperança certa, não é algo que possa ser colocado em dúvida, porque quem promete é o próprio Deus, não são pessoas que estão prometendo, mas é Deus que promete. Então, por isso que a gente costuma sempre lembrar que a esperança, né, quando ela é trazida no texto bíblico, ela é uma esperança certa, algo que não se tem dúvida. Vamos lá. Então, só outro destaque ainda nesse texto, né? Que Pedro ele diz ali, né? Segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Né? Então, não quer dizer que ele esteja no céu, ou que, digamos assim, ou que não espera o céu, mas ele mostra que o céu, como nós entendemos muitas vezes no senso popular, como esse lugar imaterial, que não é material, que é abstrato, ele não é o fim, não é a esperança final. Então, esse lugar para onde as almas dos cristãos vão após a sua morte, ele é um ensino correto, é justamente para onde vão as almas dos cristãos enquanto seus corpos descansam na sepultura, mas a esperança cristã, ela está
na ressurreição dos mortos, no novo céus e nova terra. Ou seja, é o que vem depois ainda. Pessoal, se tiver alguma dúvida, né, vão perguntando, por favor, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade para a gente poder continuar, assim. Eu imagino que tem, às vezes pode ser que tem algumas coisas que a gente não consegue ir encaixando, né, agora no início, mas aos poucos eu acho que a gente vai conseguindo, assim. Vamos caminhando. Agora tem um texto bem importante, que ele fala sobre a questão física mesmo, da esperança final do cristão, né? É o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até o 7. Esse texto, então, eu vou ler o texto aqui, que está na tela também. E ele diz assim, ó, e vi novo céu e nova terra. Quem viu é o próprio apóstolo João. O apóstolo João foi dado ao apóstolo João a visão de novos céus e nova terra. Então, ele está dizendo, e vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha só que texto bem importante, né? Tem bastante coisa aqui que a gente pode olhar desse texto aqui, que eles trazem uma ênfase bem forte sobre a questão física da esperança cristã. Então, aqui, mais uma vez, aos poucos, a gente vai conseguindo, digamos assim, compreendendo o porquê que o céu não é o fim. Porque o céu espiritualizado, ou o céu, esse lugar para onde vão as almas daqueles que morrem em Cristo, ele é um lugar que existe, é um lugar real, mas não é o fim da esperança. O fim da esperança é isso que nós lemos aqui, ó. É um novo céu e nova terra, um lugar novo. A questão de as primeiras coisas já passaram e a questão do mar não existe, é porque o mar normalmente ele era relacionado com algo ruim, com coisas ruins. Tanto que no texto de Apocalipse a gente tem a menção de que a besta que emerge do mar, né? Então o mar e o deserto são lugares normalmente conectados a algo, a afastamento de Deus, a coisas ruins. Coisas ruins acontecem no deserto e no mar. E também ele diz ali, né, ó, eis o tabernáculo de Deus, né, com os seres humanos. Deus habitará com eles, ou seja, Deus vai morar com eles, com os seus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, né? Mostra essa questão física, que Deus vai tirar a lágrima dos olhos, né? Ele vai fazer com que as pessoas não chorem mais, porque não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Então, todas as coisas as primeiras coisas já passaram, são aquelas coisas manchadas pelo pecado. Então, todas essas coisas já passaram. Agora, né, Deus restabeleceu a sua criação com
novos céus e nova terra, eis que crio novos céus e nova terra, né? Então, Deus, digamos assim, restabelece a sua boa criação, né, de forma perfeita. E aí tem mais um ponto aqui que eu até coloquei para lembrar aqui, que a gente acaba concluindo, então, com esse trecho aqui de Apocalipse, que Deus criou o céu, assim como a terra e tudo que existe. E que nesse céu moram os seres celestiais. Que nós vimos, né, aqueles textos antes, Deus, né, Deus é mencionado como estando no céu, né, o trono de Deus está no céu, é o lugar onde Deus está, mas não quer dizer que ele não esteja aqui conosco também, né? Nós sabemos que ele está sempre conosco em todos os lugares. Mas lá também estão os seres celestiais, os anjos, né, que estão a serviço de Deus. Nós vimos ainda que esse céu é o céu onde Jesus está com o seu corpo físico ressurreto, já que o evento, né, da ascensão, ele nos mostra isso, que Jesus subiu com o seu corpo físico, ele não subiu como um espírito. E a palavra também nos revela que Deus criou novos céus e nova terra, e que serão inaugurados na segunda vinda de Cristo. Então, esse texto, né, aí de Apocalipse nos mostra isso, né? Que João, ele viu novos céus e nova terra. Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente conseguir fazer um fechamento disso daqui. Aí agora, se eu fizesse aquela pergunta de novo, qual é a sua esperança? Se alguém quiser responder ali, qual é a sua esperança? Talvez de uma forma mais breve, só para a gente ver se eu estou conseguindo me fazer entender aqui. A nossa esperança para o futuro em relação à nossa morte física. Qual é a nossa esperança? E o tema da esperança cristã no mundo, principalmente no meio luterano, ele vem, não só no mundo luterano, né, mas em toda a teologia cristã, ela vem sofrendo digamos assim, uma diminuição nesse assunto, assim, não se fala muito sobre esse assunto da esperança cristã. E muitas vezes a gente às vezes tem muita dúvida sobre a vida após a morte, mas é um assunto às vezes delicado, né? As pessoas não querem falar ou não querem perguntar sobre isso. E a ênfase, ela começou digamos assim, a ser focada mais ela começa a ser focada mais na vida após a morte, quando nós começamos a ver pessoas queridas partindo, morrendo, né? Então, a gente começa a se questionar e perguntar mais sobre essas questões, né, que envolvem a vida após a morte, quando a gente vê essas pessoas partindo, né? Só que o que acontece é que muitas vezes o entendimento acaba entrando dentro da compreensão popular. Então, a minha esperança para o futuro é morrer e ir para o céu. Ou a gente ouve muito, né? Virou uma estrelinha, né? Principalmente quando, às vezes, uma criança, né, acaba partindo, né? Quando alguma criança é chamada por Deus, às vezes as pessoas, né, como uma forma de consolo, diz virou uma estrelinha, né? Ou coisas, né, nesse sentido, né? Muita coisa assim é dita sobre essa esperança final. E a promessa que Deus nos entrega, ela é muito maior, ela é muito mais consoladora do que eu internalizar que alguém virou uma estrelinha, por exemplo. Porque Deus promete uma vida sem fim, uma vida eterna, na presença dele, física, com o meu corpo físico ressurreto, o meu corpo sem manchas do pecado, sem doença, o meu corpo perfeito, para viver para sempre com Deus. E não só como se fosse pouco, né? Mas
uma vida para sempre com Deus, ao lado, né, de Jesus Cristo, com o seu corpo físico, eu podendo olhar para Ele, falar com Ele ou abraçar Jesus na minha frente, e ainda a possibilidade de ver todos aqueles que já partiram e que são os meus queridos, meus amados, que já morreram, pessoas né, que nos né, fazem parte da nossa família ou amigos, né? Há a possibilidade de que essas pessoas também estejam lá no céu conosco de forma física, né? Claro que aí vem muitas outras perguntas junto com isso, né? Talvez a gente pode falar em outro momento, sobre a questão de memória e tudo mais, né? E a palavra de Deus ela não explica muitas coisas sobre isso, mas o que a palavra de Deus nos diz é que, e que nós temos a certeza é de que nós estaremos com Deus num lugar físico, novo céus e nova terra, e com o nosso corpo físico e perfeito. Aí talvez vocês vão me perguntar assim, tá, mas e esse céu? E antes de chegar novos céus e nova terra, né? Para onde que a gente vai, né? Aí nós vamos para o céu onde Deus está. É para lá que nós vamos. A nossa alma vai ao céu. Então, nesse tempo entre a morte física e a ressurreição, há essa separação, né, de alma e corpo. A alma vai ao céu, daqueles que foram salvos vai ao céu, e o corpo descansa na sepultura. E com a ressurreição, com a volta de Jesus e com a ressurreição dos mortos, então Deus faz novamente a união de corpo e alma. Ele ressuscita os corpos e que serão unidos novamente às suas almas para morar com Deus na eternidade, no novo céu e nova terra. Por isso que eu sempre gosto de dar a ênfase de chamar a esperança final de novo céu e nova terra, porque daí a gente consegue internalizar um pouco mais essa questão a questão física da ressurreição. Que nós confessamos isso todos os domingos, mas a gente não se dá conta de que a esperança cristã, ela espera uma vida eterna física, uma vida eterna com Deus, com o nosso corpo, e não espíritos vagando no meio das nuvens, né? Então, isso é bem interessante, né, de pensar e de lembrar. E eu acho que isso é muito mais confortador do que qualquer outra coisa, né? Saber que um dia eu vou estar na frente do meu Salvador, né? Que Jesus vai estar na minha frente, que eu posso falar com Ele, que eu posso perguntar alguma coisa. E ali olhando alguns dois comentários ali o Sandro, né? A esperança é estar nesse novo céu e nova terra. É isso aí. Essa é a nossa esperança, né? A Dirce, né? A esperança é ressuscitar fisicamente quando Cristo voltar a estar na presença de Deus, junto com os que morreram na fé eternamente. Exatamente. Esse é digamos assim, o resumo da esperança, né? Cristã, quando nós olhamos, né, para aquela parte, né, final do credo, né? Que nós confessamos, né? Nós acreditamos nisso. Mas muitas vezes a gente acaba não tendo clareza sobre essas coisas. Vamos dar uma olhada aqui. Então, antes de eu passar, eu preciso lembrar de uns dois detalhes aqui. Isso aqui é importante. A gente tem que lembrar, então, que esse ensino sobre o ir para o céu, ele não está errado, mas ele não está completo. Acho que deu para entender, né? Porque eu digo que ele não está errado porque, de fato, enquanto Jesus não volta e não há ressurreição de mortos, nós vamos para o céu, para esse lugar onde Deus guarda os seus queridos, a alma dos seus queridos, daqueles que foram salvos, que aguardam a ressurreição dos mortos. Então, o morrer e ir para o céu, sim, mas a minha esperança não é essa. A minha esperança é morrer e ir para o céu, mas ressuscitar, né, assim como nós vimos ali em duas
nos 2 comentários, né? A minha esperança final é ressuscitar e viver eternamente, né, com Deus e com aqueles que morreram, crendo em Cristo, para toda a eternidade na presença física de Deus. Então, aí a gente já vai começando a, digamos assim, botar um contorno nesse quadro, né, todo, né? E outro ponto que é interessante, que é muito importante a gente lembrar, é que nós sabemos que o julgamento, a gente pode se questionar assim, tá, pastor, mas se a gente vai para o céu e depois tem a ressurreição, em que momento que acontece, digamos assim, o julgamento, se eu sou salvo ou não? O julgamento, ele é feito, ele é dado no dia da nossa morte. No dia da nossa morte, nós vamos... aqueles que creem em Cristo vão para o céu e aqueles que não creem em Cristo vão para a condenação. A ressurreição, o dia que Jesus volta, ele só vai bater o martelo naquilo que já foi decidido no dia da nossa morte. Então, os salvos em Cristo, aqueles que foram para o céu, eles já estão salvos. Então, é só feita a publicação da sentença, né? A gente poderia usar talvez a linguagem jurídica de hoje, né? No dia da ressurreição dos mortos é feita, então, a publicação da sentença que já foi decretada lá no dia da nossa morte. Então, se alguém tiver alguma dúvida nesse ponto, então já está esclarecida. Vamos dar uma olhada aqui, se tem alguma coisa que eu preciso lembrar. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam, às vezes, de ler algumas literaturas dentro da teologia, assim, que são um pouco mais densas, né? E se porventura alguém se deparar, às vezes, com o termo de esperança secundária, ou seja, uma esperança que vem em segundo, né, lugar, a esperança secundária, é justamente essa esperança de morrer e ir para o céu, né? Então, quando se depararem com essa afirmativa, assim, né, esperança secundária, né, com esse termo, aí vocês já sabem sobre o que se trata, né? Seguimos, então. Por menor que o problema possa parecer, e aqui vem um ponto importante, né? Quando nós olhamos para a vida após a morte, tendo o céu como o fim, nós acabamos deixando de lado a esperança cristã, a verdadeira esperança cristã, e nós também deixamos de lado alguns aspectos que são muito importantes dentro da teologia cristã e dentro dos ensinamentos que Deus nos dá, para a nossa vida, principalmente, né? E um dos aspectos que a gente precisa lembrar é que quando nós não enxergamos a esperança cristã como né, de fato, como a ressurreição e a vida eterna com Deus no novo céu e nova terra, quando a gente não enxerga dessa forma e enxerga somente um céu espiritual, algo que não é físico, a gente acaba descartando toda a criação de Deus. Porque Deus promete a restauração de toda a sua criação. Lógico que a salvação é para o ser humano, mas Deus promete restaurar a criação, aquilo que foi manchado pelo pecado. Então, então essa compreensão de novo céu e nova terra como algo físico, um lugar físico, ele valoriza, então, a criação de Deus. Então, isso é importante a gente lembrar. E outro ponto também importante, né, que a compreensão de um morrer e ir para o céu, a questão, né, espiritual, a gente descarta também a importância da criação do corpo, né? Então quer dizer que não é importante o corpo? A questão física, né? A ressurreição, ela fala sobre isso, né? A ressurreição, ela é física, ela não é espiritual. Então, quando a gente olha para o novo céu e nova terra, a ressurreição dos mortos, isso se coloca de volta a importância sobre a criação, sobre a questão física da criação do corpo, que é algo bem importante, porque
isso já foi um erro que foi, digamos assim, não um erro, assim, mas algo que foi ensinado, né, desde a época dos primeiros cristãos, e que hoje se personifica de uma forma bem clara dentro de, digamos assim, do espiritismo e de algumas frentes que são nesse sentido, assim, né, que o espiritismo, ele acredita que o corpo, que o físico, ele é mau, e que o espiritual é bom. Então, esse entendimento, ele descarta, digamos assim, a boa criação de Deus, né? Que ainda que esteja manchada, ela continua sendo boa, né? E Deus promete restaurá-la. Eu acho que é isso aí. Se alguém tiver mais algum comentário, pode ir colocando. Acho que a gente já está se encaminhando aqui para os finalmente aqui. E aqui tem um texto bem clássico que mostra, né, essa questão da ressurreição, né? Texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então, é um texto muito bonito, né, e bem forte, né, nesse aspecto, porque o apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, se Jesus não ressuscitou, se o corpo dele não é real, se ele não ressuscitou de verdade, a nossa fé ela é vazia. A nossa pregação é vazia. É bem interessante, né, a forma como Paulo coloca a importância, né, da questão física na esperança final do cristão. Seguimos. Então, olha só, tem alguns pontos aqui, né, alguns termos, né, normalmente utilizados, e vamos dar uma olhada então nisso daqui. Então, essa esperança secundária, você esperar uma vida no céu, que a gente já viu que não é um ensino completo, ele é também denominado de estado intermediário. Então, o estado intermediário é justamente digamos assim, esse espaço de tempo entre a morte do cristão e a ressurreição dos mortos. Então, é o estado intermediário. Por favor, não podemos confundir isso com purgatório, por exemplo, né? O estado intermediário da alma é justamente o céu, é o estar com Deus enquanto Jesus ainda não volta para ressuscitar os mortos e nos levar para novo céu e nova terra. Eu acho que ficou tranquilo isso, entendido, né? Tem um teólogo que é o Jeffrey Gibbs, que ele faz uma reflexão bem importante sobre esses temas, e ele tem um artigo que também foi um dos artigos que eu utilizei para fazer esse estudo, e ele fala sobre essa questão do estado intermediário, né, e justamente assim como eu trouxe aqui, e ele mostra que a Escritura ela é bem clara quando ela fala sobre a esperança cristã. Ele mostra que a esperança cristã é a ressurreição dos mortos, e não essa vida etérea, né? Uma vida vagando pelas nuvens, né? Vamos colocar bem assim, né? Vamos continuando aqui. Tá, vamos seguir. Ressurreição dos mortos. Então, aqui já finalizando já, né? Ainda né, é sempre importante a gente lembrar e destacar que a esperança na segunda vinda de Cristo, a vinda de Jesus, ela é extremamente importante para a fé cristã, para a esperança cristã. Porque a segunda vinda de Cristo, ela declara de forma completa a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado e também sobre o poder do diabo. Essa segunda vinda de Cristo, que está na nossa, digamos assim, esperança final,
é a segunda vinda de Cristo que torna, digamos assim, plena a salvação dos cristãos para a vida eterna. Porque é com a segunda vinda de Cristo que o novo céus e nova terra são inaugurados, né, digamos assim. E é nesse momento que Deus, então, ele restaura toda a sua criação. Só que também a gente não pode deixar de olhar para esse momento antes, né, que seria o céu, né, para onde vão as almas daqueles que já morreram em Cristo. A gente não pode deixar de olhar para isso também como algo que faz parte da esperança. Por isso que eu disse antes, ele não é um ensino correto, mas não é um ensino completo. O ensino completo sempre compreende toda a esperança, né? E eu digo isso porque lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, que é um texto bem conhecido, principalmente no contexto às vezes, de sepultamento, né? Eles são lidos, o Apocalipse 14, 13, ele diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, se fizéssemos, talvez agora, uma passagem assim, por toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, a gente veria que a centralidade da esperança é, de fato, a ressurreição dos mortos. Principalmente quando a gente olha para as cartas do apóstolo Paulo. Ele dá uma ênfase muito forte e central para a ressurreição dos mortos. Mas a gente não pode também deixar de olhar, digamos assim, para esse ir para o céu, porque de fato é para onde os cristãos vão após a sua morte. Esperando, assim como nós aqui que estamos aqui, vivos ainda, tanto aqueles que estão com Deus agora e como nós, todos nós juntos esperamos a ressurreição dos mortos. Isso é algo bem, bem interessante, assim, né? E assim a gente já vai se encaminhando aqui para o final. É isso aí, então aqui, ó, sua esperança no lugar certo. O significado, então, da esperança, né? A esperança, a gente espera algo, né? O que nós esperamos, então? Qual é a nossa esperança? Eu sei que vocês já responderam a algumas coisas, né? E todos né, estão certos, né? Pelo menos nos comentários que eu olhei. E sendo bem objetivo, a esperança cristã, ela espera Jesus. E Cristo é o motivo, ele é o conteúdo e ele é o objeto da nossa esperança e da nossa fé. E tudo isso com base nas promessas que nós recebemos de Deus na sua palavra. É por meio da palavra, por meio da voz do Filho, né, que nós ouvimos, por meio da fé nesse Jesus, na vida eterna, nós esperamos a vida eterna e a ressurreição. E nós sabemos que elas chegam aos cristãos pelos meios da graça. Então, os meios da graça, né? Então a gente podia olhar o batismo, ele olha em direção à ressurreição do corpo, que é o mesmo, e a mesma coisa também acontece no sacramento do altar. Esses dois meios da graça, eles são uma antecipação, digamos assim, do futuro da nossa ressurreição, da nossa união, daí sim, completa com Deus. No nosso batismo, nós somos unidos com Deus, mas não ainda de forma plena. E no sacramento do altar, nós experimentamos, né, de forma real, presente, né, Deus, que se faz presente no pão e no vinho, né? Então, nós temos esse, digamos assim, nós recebemos esse alimento eterno, celestial, já hoje, mas nós, digamos assim, teremos essa ceia de forma perfeita quando nós estivermos com
com Cristo no novo céu e nova terra. Aí tem alguns teólogos que falam sobre o já e o ainda não, né? Que nós, traduzindo isso de outra forma, né? Nós já vivemos a nossa salvação, mas ainda não a temos completa, né? Porque nós só teremos a nossa salvação completa e plena quando nós partirmos e formos ressuscitados e estivermos no novo céu e nova terra com Jesus. E aí sim nós estaremos, digamos assim, diante da plenitude do cumprimento da promessa da salvação. Então agora, para finalizar, né, agora vocês podem refletir, né, e quem quiser, né, comentar alguma coisa pode comentar. A pergunta final, né, então, qual é a sua esperança? A sua esperança é viver num céu eternamente, num lugar que não é físico, um lugar imaterial? Ou a sua esperança está na vinda de Jesus, com a ressurreição dos mortos, para a vida com Deus e com todos aqueles que já partiram, no novo céu e nova terra, um lugar físico, real, e que nos é prometido para todo sempre. É isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, podem ficar à vontade. A gente já vai encerrando, então, essa parte aqui do estudo. Espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado muitas dúvidas. Se tiverem alguma dúvida que talvez não queiram colocar de forma pública, podem ficar à vontade também para me perguntar, né, no WhatsApp, ou, né, depois do culto, né? Fiquem bem à vontade em relação a isso. Não se acanhem. E eu acho que... deixa eu ver aqui. Se tem mais algum comentário, eu acho que está tranquilo. Estamos com 31 dispositivos conectados aí, então tem bastante gente acompanhando, que bom que vocês ficaram, agradeço. E digo de novo, né, que isso já dá um ânimo para a gente continuar fazendo e fazer outras vezes, né? E só tem que encontrar temas aí para nós falarmos aí. E a minha ideia justamente é essa, trazer temas assim que são, né, coisas que nós temos dúvida no nosso dia a dia, né, em relação a dúvidas que chamam a atenção, né, dos cristãos, principalmente, né, porque muitas vezes a gente tem, digamos assim, muita gente falando sobre vários temas, só que às vezes a gente nem sempre ouve pastores da nossa igreja respondendo a esses temas e esses questionamentos. Então, essa é uma das ideias desses estudos, né, que é para ser uma vez por mês. Vamos olhar aqui se tem mais algum outro comentário. Acho que está tranquilo. Eu vi que não tem nenhum... Acho que, se eu não me engano, não teve nenhum pedido de oração aqui de forma pública, mas... eu sei que talvez alguém tenha algum motivo de oração, então, né, a gente sabe, coloca nas mãos de Deus, porque Ele nos ouve mesmo em pensamento. Então, nós fazemos uma oração, então, agora para finalizar esse momento de estudo. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse momento que tu nos oportunizaste de estarmos estudando e reunidos como igreja, como filhos amados teus, para ouvir a tua palavra e aprender mais sobre aquilo que tu deixaste para nós. Nós te louvamos e agradecemos porque nos entregas a esperança de que um dia nós estaremos contigo no novo céus e nova terra, com o nosso corpo ressurreto, glorioso como o teu, e restaurado, sem as manchas do pecado, sem a dor, sem morte, sem luto, sem choro, um lugar onde nós viveremos contigo e com todos aqueles que já partiram, crendo em ti, para toda a eternidade. Nós não conseguimos compreender na nossa mente
a maravilha que será novos céus e nova terra. Nós não conseguimos compreender com a nossa lógica. E nós também não queremos. Mas nós sabemos que nós estaremos contigo e nós pedimos que nos guarde nessa esperança, nessa fé em Cristo, para que possamos permanecer firmes nessa verdade e continuar esperando de forma certa e verdadeira a vinda do teu Filho, para que novos céus e nova terra possam ser, de fato, e logo inaugurados. Por isso nós lembramos e repetimos as últimas palavras de Apocalipse, dizendo: vem, Senhor Jesus, venha sem demora. Abençoa-nos a nós, as nossas congregações, abençoe a Paróquia Bom Futuro, esteja sempre conosco, cuidando de todas essas famílias, as que participaram e todos aqueles que porventura não puderam assistir. Continua junto conosco e não nos abandones. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.